Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Às vezes você quer comprar um imóvel, seja comercial, residencial, um terreno, mas não tem o dinheiro disponível ou não quer tirar de um investimento que você está fazendo o seu dinheiro, você pode adquirir através de financiamento. E ao invés de percorrer vários bancos, você procura a solução. Lá eles trabalham com vários bancos e com certeza vão encontrar a melhor solução para o seu perfil. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliaria.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Não é uma coisa simples, só uma administração de condomínio. É muita facilidade, muita tecnologia num só aplicativo, tudo na palma da sua mão. Saiba mais em brcondos.com.br. Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa contábil especialista no assunto, já que essa área da construção civil, para construtoras, incorporadoras, para quem trabalha como corretor ou tem uma imobiliária, engenheiros, arquitetos, existe uma tributação muito específica e precisa de técnicos que saibam muito bem trabalhar com essas situações. E a Mast tem esses profissionais. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço durante a semana de segunda a sexta-feira, mas também para o seu almoço especial no domingo. E claro, é o seu local para eventos. Saiba mais em Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre reforma. E não é a reforma tributária que a gente conversou com o Fábio Damasti tempos atrás, é reforma da sua casa, do seu apartamento, do seu imóvel de uma forma geral. E para tanto, nós recebemos Francine Rocha, que é diretora comercial da Rocha Reformas. Francine, seja bem-vindo ao Pode Morar. Muito obrigada, Wagner, pela oportunidade de estar aqui. Eu vi tantas pessoas maravilhosas aqui da cidade sentando nessa cadeira. Estou me sentindo assim lisonjeada pelo convite. Obrigada. Não, eu acho que é uma coisa muito importante e nos últimos tempos, acho que principalmente em relação à pandemia, a reforma é uma coisa que está muito em alta. As pessoas estão pensando muito nisso. Mas antes de a gente falar das reformas em si, do que vocês fazem, eu queria que você contasse um pouco da história de vocês. Como é que vocês surgiram? Por que entraram nesse segmento específico? Conte pra gente. A empresa é uma empresa familiar, né? O meu pai trabalhou muito tempo em grandes empresas da parte hidráulica, assim, Tigre, Crona, Amanco, enfim, várias empresas, mas sempre como executivo. Eu acho que ele cansou um pouco, sabe? E aí ele usava sempre os finais de semana, eu brincava que ele era o marido de aluguel da minha mãe. E ele ficava ali fazendo as coisinhas e eu falava, nossa, por que tu não faz isso, sabe, para ganhar dinheiro? E aí acabou que o hobby se tornou realmente a fonte de renda principal da família, né? Então, inicialmente nós começamos uma empresa extremamente pequena, eu sempre falo, eu tenho orgulho de falar que a gente começou com R$5.000 para fazer a empresa, então era um marido de aluguel. E no nosso primeiro ano, assim, foi um estouro. Graças a Deus, assim, foi maravilhoso. E hoje nós estamos completando 5 anos de empresa, eu trabalhando na parte comercial e tudo mais. Então a gente começou junto, somos em 3 sócios, eu e meu irmão, que cuida da parte mais tecnológica da empresa, fez o sistema e tudo mais. O meu pai cuida mais da frente de obra mesmo, né, ali rodando as nossas obras. E eu dentro do escritório, como CEO, diretor, enfim. Então, faço a parte chata, digamos assim. A reforma, até falando em parte chata, a reforma as pessoas acham que é uma parte chata do negócio, né? Muita gente reclama, porque eu comecei uma reforma e o pedreiro já está morando aqui com a gente. Quem que não, né? Mas então, Wagner, tu falou uma coisa no início que é bem importante a gente relembrar, que na pandemia deu um boom muito grande. Por quê? As pessoas começaram a frequentar mais suas casas, né? Não ficavam mais tanto tempo fora. Às vezes trabalhando em casa, né? Exato. Uma das coisas que eu lembro, que foi uma época que a gente trabalhou muito ali, fazendo home office mesmo, dentro das casas. Então a gente acabou fazendo muitas reformas, trazendo esse ambiente para dentro de casa. Só que aí, olha que engraçado, é onde as pessoas começavam a ver os defeitos da casa. Então, você sabe aquela torneira que pingava, mas que tá tudo bem? O chuveiro que não tinha uma pressão tão boa, mas tá tudo bem? Só que quando tu passa a frequentar 24 horas a tua casa, aquele chuveiro que não tem pressão passa a ser um problema. A torneira pingando a ser um problema. E aí a gente começou a trabalhar muito forte nos reparos, bem nessa época. E aí passamos uns 3 anos, mais ou menos, trabalhando nisso e vimos um outro nicho de mercado, que era a questão das reformas mais completas, porque começou assim, já que, sabe? Sempre acompanha as pessoas, já que tu tá fazendo isso daqui, faz isso aqui também. Já que tu faz esse serviço, tu faz aquele outro.
E aí, por causa disso, a gente resolveu, então, implementar outros serviços e hoje nós nos dedicamos a reformas completas, né? Trabalhando no mercado de alto padrão. E aí envolve várias coisas, né? Um projeto, a parte Isso. elétrica, a parte hidráulica, enfim. Sabe o que é engraçado? Que as pessoas pensam assim, alto padrão, então ela só atende rico, então. Não, gente, o alto padrão é muito diferente de atender quem tem dinheiro ou não. Mas o que é o padrão para você? Para nós, o alto padrão é um atendimento de qualidade, a gente entender o que o cliente quer, resolver o problema do cliente dentro de um prazo que o cliente espera. Então, isso constitui o alto padrão, não necessariamente atender o rico, ou atender, né, enfim. Então, nós atendemos qualquer um que quer que o seu problema seja solucionado de forma rápida, segura. E eu acredito que a gente tem, assim, evoluído bastante nisso, até porque nós começamos como prestadora de serviço, fazendo pequenos reparos e hoje trabalhando aí até no Joinville inteira e também algumas cidades da região. Eu acredito assim, né, como eu falei, assim, a reforma é uma coisa chata, né? Porque precisa de muito planejamento, né? E ter uma empresa parceira nesse sentido, acho que ajuda bastante. Porque a pessoa começa a falar, e como você falou, aí começa a ver assim, pô, eu ia trocar só uma porta, mas essa janela aqui já não dá mais, vou ter que trocar essa janela. Essa parede aqui eu vou derrubar. Enfim, e começa a juntar uma coisa com a outra, e num planejamento com uma empresa parceira, você consegue assim, não, quanto que eu vou gastar? Exato. Né? Porque senão, daí, eu queria trocar, eu realmente troquei a porta, agora eu vou trocar a janela. Ixi, faltou dinheiro. O que eu vou fazer? Eu tirei a janela e agora o que eu faço? Vou ter que fechar. Né? Lembra que quando no off a gente estava conversando sobre a reforma ser um problema porque a gente mexe na pirâmide Maslow, que é exatamente na base dessa pirâmide, sabe? A gente mexe com tirar às vezes a comida, a segurança, a limpeza, ele dormir bem, aí, mas como assim? Então, quando a gente começa uma reforma, por exemplo, muitas vezes esse cliente ele não se planejou, não só financeiramente, mas como psicologicamente também. Porque às vezes ele acha que tudo vai acontecer muito rápido e muito fácil. E na reforma é uma caixinha de surpresa. Às vezes, por mais que tu tenha um planejamento, e aí eu posso citar algumas coisas, né? Por exemplo, contratar um arquiteto. Gente, tem pessoas que pensam assim, mas é luxo. Não é. Não é luxo. Hoje, nós recebemos esses projetos e nós executamos os projetos dos arquitetos. Eu não tenho arquiteto dentro do meu escritório, mas eu adoro trabalhar com arquiteto. Por quê? Porque ele pensa. E aí fica mais fácil, que ele entrega mastigado e a gente vai lá e executa. Então, facilita e a gente consegue ter uma dimensão do que vai precisar. Acaba, às vezes, saindo um pouco? Sim. Só que é muito menos, então tu já tem mais ou menos uma linha de quanto tu vai gastar, eu vou gastar 300, 400, pode dar 430, 450, só que não vai acontecer, por exemplo, de tu falar assim, eu quero gastar 30 mil na minha reforma e não chegou nem 15% da reforma, e isso acontece, tá? Tu já tá em 70 mil gasto. E aí tu fala, nossa, que reforma, porque o pedreiro, que não sei o quê, quando tu falou, tô dormindo com o pedreiro, enfim, é bem comum isso. Então é falta de planejamento. Com o projeto, a gente consegue orçar material, então a gente consegue pesquisar material, orçar material, a gente consegue orçar a mão de obra, pelo menos no grosso de tudo que vai precisar e dar ali um valor um pouco mais estimado para esse cliente, né, do que ele vai gastar, de quanto ele vai gastar, então isso facilita muito. Mas mesmo assim, mesmo falando da parte financeira, isso ajuda bastante, mas eu acho que o psicológico, Wagner, tem pegado assim as pessoas de uma forma, sabe, pela culatra, um negócio bem complicado. É que as pessoas não sabem realmente, né, o que passa por uma reforma, só quando começa a conviver ali que acaba sentindo. E qualquer questão que possa acontecer que não estava nos planos, né, como você falou assim, vou mexer numa coisinha no banheiro, né. Esses dias eu contratei um móvel sob medida lá para casa e tal, e aí o marceneiro chegou lá e disse assim, esses dias eu fui só botar um espelho, né, um painel, um espelho num banheiro. Na hora que eu fui fazer o furo, acertei um cano, eu fiquei a tarde inteira. Era coisa para fazer em 10 minutos. Eu fiquei lá a tarde inteira. Entendo, super então, entendo. São questões dos imprevistos que acontecem e, como você falou, vai mexer justamente com essa... E isso não tem valor, né? A segurança, vou ficar aqui, vai ficar sem porta durante uma semana, porque o fornecedor demorou para entregar. Ou, vai ficar sem o telhado aqui e pode chover e pode dar problema. Então, são várias coisas que podem acontecer porque atrasou o fornecedor, porque atrasou
Ou simplesmente pelo processo, Wagner. Sim. Porque, por exemplo, as pessoas pensam, vou colocar uma porta. Isso não é só colocar uma porta. Muitas vezes eu tenho que tirar aquela porta, eu tenho que requadrar, a massa demora para secar. Entende? Aí eu tenho que fazer colocar algum tipo de perfil ou algo assim, né? Para depois aplicar a porta. Então tem o processo, não é de um dia para o outro. Tem um vídeo que viralizou na internet nosso que eu falo assim, mas é só uma tomadinha. Então, não, mas é só uma tomadinha. Você já parou para perceber qual é o processo para fazer uma tomada? Então tem o rompimento, passa corrugado, passa fiação, fecha, passa massa, pinta, aí né, leva essa fiação até a caixa de passagem, tudo. Gente, é um super trabalho para uma única tomada. Então às vezes o cliente fala, não, mas eu quero só uma tomadinha. E essa só uma tomadinha tem todo um processo. E é nesse processo, às vezes, que o cliente não está esperando, que é sujo, que demora, que faz barulho, e aí acaba pegando na base da pirâmide, a gente tirando, às vezes, a paciência desse cliente, né? Como eu falei, muitas vezes eu estou reformando a cozinha. Cara, esse cliente não vai poder cozinhar na casa dele, né? Eu me recordo daquele padre que teve aqui, ele falou muito sobre, né, o quão a casa é importante pra gente, né? A gente tira as nossas armaduras, a gente tira o nosso sapato, somos nós mesmos dentro da nossa casa. Agora com o pedreiro dentro. Pois é. E madeira e prego aparecendo e não sei o quê. E não posso cozinhar e tem que dormir todo mundo junto. E aí, até foi bem engraçado que vocês estão fazendo reforma aqui, né? Sim. Aí chegamos, estão ali lixando e tudo, tem aquele pozinho. E mesmo que a gente use o melhor maquinário, hoje, tem maquinário importado, usa o Mirka, a gente aspira, mas não é 100%. Tem ali um 20% e outra, vamos lembrar que nós estamos falando de um trabalho manual. Então é importante aquela lixa e fazer os cantinhos, até para dar um trabalho 100%, um trabalho manual. Esse pó vai ter. Agora, ficar passando com esse pozinho no pé, dá uma irritância, né? Dá um negocinho. Agora imagina dias assim. É verdade. Complicado. Eu entendo os clientes, às vezes eles falam, ligam, Fran, eu não aguento mais, né? Eu falo assim, é bem engraçado que quando a gente fecha as reformas, eu sempre falo assim, tu tá me amando agora, né? Mas isso é um relacionamento, amor, é um namoro. E vai ter uma parte desse relacionamento, que às vezes eu fico 7, 8 meses na casa do cliente, eu falo assim, tu vai querer esfregar minha cara no chão. Eu falei, tu vai estar me odiando. E tá tudo bem, eu entendo. Porque eu vou mexer na tua pirâmide, então o cliente vai ficar irritado, e por mais que tudo esteja andando bem, nem teve atraso, nem teve nada, mas o processo, né? Então assim, gente, estejam preparados para o processo, não só de dinheiro eu tô falando. Pois é. E aí tem uma outra situação também que está bastante em voga no momento, que as pessoas estão reformando casas como investimento e revender, né? Os próprios, não casas, né? Imóveis de uma forma geral, apartamentos, né? Tem construtores que nos assistem, e a gente conversou até durante essa semana, incorporadores e tudo mais, que eu recebi um imóvel no negócio, eu vou fazer uma reforma e revender. Então, Housing Flip está super em alta. Então, não é mais aquele negócio, vou receber e já vou repassar, não. Eles querem rentabilizar um pouquinho mais, fazendo, já que tem expertise, né? Já dá uma reforma, uma pintura, muda um pouquinho, bota um móvel e tal. Queria que você falasse um pouco disso também. É uma tendência, tem a ver também com essa questão da pandemia? Como é que surgiu o mercado também, a falta de disponibilidade? O que aconteceu para isso ficar tão bom? Eu vejo dois fatores. Eu vejo uma recessão do governo, que isso acaba... Então, assim, muitas pessoas devendo, acabam perdendo seus imóveis, entram para leilão, compradores adquirem esses imóveis e acabam fazendo o housing flip, né? Eles reformam para vender. Então, isso tem sido muito comum, né? Eu sempre falo que enquanto um chora, outros vendem o lenço, né? Então, nesse caso, tem um mercado abrindo muito, é bem engraçado, porque eu gosto de pesquisar sobre isso, né? E a gente tem alguns investimentos nesse sentido. E se você for comparar uns 2, 3 anos atrás, tá? Como que era o mercado aqui em Joinville de leilão, tinha muito pouco leilão. E hoje em dia a gente já vê uma quantidade muito grande de leilão. Então tem para todos os gostos. E a gente tem bastante médio padrão, tá? Bastante médio, alto padrão aí em leilão. Então a gente pensa, só os imóveis de custo menor. Não, a gente tem bastante imóvel de alto padrão, de médio e alto padrão nos leilões. E aí esse povo adquirindo esses leilões 20%, 40% mais barato, fazendo uma reforma e revendendo ele daí e ganhando um lucro bem bacana, né? E a segunda questão, eu acredito que Joinville cresceu muito, né? Então, assim,
hoje, se tu for pesquisar bons lugares, né, boas ruas, enfim, já não tem quase terreno para tu comprar, para tu construir em bons lugares aqui. Então, é muito comum hoje as construtoras comprarem terreno, subir prédios, né? Fazem os arranha-céu. E também as pessoas comprarem apartamentos antigos. Porque, gente, eu sou assim, eu sou uma amante de apartamentos antigos. Eu moro num apartamento de quase 20 anos e eu amo porque a metragem quadrada que tu encontra em apartamentos antigos é quase impossível de tu encontrar num apartamento hoje mais tradicional. Então, 200, 300 metros quadrados é comum nos apartamentos antigos e a gente consegue encontrar eles 40% abaixo do valor de um prédio na mesma localização, porém um prédio mais novo, entregando uma metragem similar. Então, cara, eu tô falando assim, 40%, 50% mais barato. Então, um prédio de 1,5 milhão, o outro, o vizinho, por exemplo, por ser um prédio mais novo, 3 milhões, os dois com 300 metros quadrados, por exemplo. E aí você contrata um arquiteto, faz um bom planejado ali, né? Faz uma reforma bacana, super valoriza seu imóvel, pode chegar a valer os mesmos 3 milhões, por exemplo, do imóvel do lado do amiguinho, porém tu pagou metade do valor, entende? Então, assim, cara, eu acho que tem muita coisa boa aqui em Joinville ainda, que agora o pessoal está começando a explorar, mas é um mercado, assim, que quem tiver visão é um mercado bem bacana. É reflexo também dos irmãos à obra, Extreme Makeover, né? Que acaba, eu acho que sim. Né, que o pessoal gosta, assiste e acaba querendo verdade. fazer algumas coisas em casa. Tem que ter boas ideias, né? E por isso eu acho que cada vez mais é importante ter uma empresa que é especialista, um arquiteto, né? Também para ser teu parceiro, porque fazer sozinho também é meio furada, né? É verdade. Esses dias eu estava conversando com o seu ANAG, que é um cliente nosso, e ele estava falando, Fran, mas tu já está fazendo isso, né? Já está comprando apartamento, já está vendendo também, está fazendo tuas reformas, né? Daí eu falei, seu ANAG, já estou fazendo isso. E aí, por quê? Porque é algo realmente, assim, visionário. Dentro da cidade de Joinville, a gente tem muitas oportunidades bacanas que eu acho que dá super para aproveitar. E ter uma empresa parceira de reforma é importante, porque você consegue fazer um planejamento e não fugir muito daquilo dali que tu realmente quer gastar. Então, principalmente para os investidores, eles geralmente já vêm com o valor. Isso é muito importante, tá? Vira assim, eu tenho um apartamento de 300 mil e eu quero colocar 50 mil no apartamento, porque ele precisa, né, 350 para eu poder vender a 500, por exemplo. Então, isso é muito importante, tu já vem com o valor. Às vezes, o que acaba prejudicando é o cliente falar assim, não sei quanto eu quero gastar, não sei, vê e vamos vendo. Isso é um problema. Então, faça o seu budget, tenha ele bem certo do que quanto eu quero gastar. Isso facilita bastante e é provável que tu aumente a chance de ganhar mais dinheiro com aquele apartamento, né, com a reforma. Francine, a gente podia conversar muito mais coisas, a gente tem muita coisa mais para falar, né? Mas infelizmente nosso tempo é curto. Só queria agradecer a tua presença aqui, a gentileza de estar aqui contando um pouco dessa história e dando essas dicas importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Amei, me chama de novo, hein? Combinado então. E você aguarde um instante aí que no último bloco nós vamos conhecer o Terraço da Mata, um empreendimento super especial com uma vista incrível no bairro Bom Retiro. Voltamos já.